Vamos começar. Hoje tem muito conteúdo para passar para vocês. Vou explicar um pouquinho, mas antes de abrir a parte mais delicada da minha história com vocês, eu preciso combinar algo que não é opcional. As aulas da Jornada da Estabilidade já estão no meu canal do YouTube. Lá eu explico tudinho para vocês. O que é a depressão de verdade? A diferença entre depressão unipolar e transtorno bipolar? Por que a depressão te paralisa como se o corpo tivesse virado cimento? A lógica da ativação comportamental que coloca a ação antes da vontade. Sem essa base, o que eu vou te contar aqui vira só novela triste. Com essa base, vira manual de guerra para você usar no seu dia a dia. Você já começou a jornada da estabilidade ou ainda está empurrando com a barriga? Escreve aqui para mim nos comentários se vocês já começaram a jornada da estabilidade ou estão aguardando ainda. Já começou. Quem está aqui comigo desde o início já aprendeu bastante coisa sobre essa jornada, né? Então já estão craques aí colocando tudo em prática. Para você que ainda não assistiu às outras aulas, é só entrar no nosso canal do YouTube, Psi Tailândia, que as aulas estão lá, tá? Então não perca tempo. Assim, amanhã, assim que vocês acordarem e não tiver nada para fazer, coloca lá no canal e vai consumir o conteúdo, que tem muito conteúdo bacana lá. E eu vou explicar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, com o diagnóstico. Então, primeiro, antes de tudo, eu sou paciente com transtorno bipolar tipo 1. Fui a criança tasmania que não parava quieta, brigava, jogava chinelo no telhado. Depois virei adulta em mania mista, tomando decisão impulsiva, atrás de decisão, dormindo 4 horas por noite. E em 2022 virei uma mulher grudada num quarto escuro, cancelando minha agenda inteira porque o corpo não levantava. Eu tentava na marra, culpa, promessa, frase motivacional, levantar no grito, fazia força, fazia esforço, mas faltava algo. Segundo, eu sou esposa, né? Eu sou casada com a Bárbara, que também tem transtorno bipolar e TDAH. Eu já fui a pessoa que segura a casa quando o outro despenca. Já vi o sono dela desandar, a irritabilidade crescer, a rotina derreter. Eu fazia manejo de humor no dia a dia, fazia remendo na convivência, mas faltava algo. Uma forma clara de entender o que era da doença, o que era de um dia ruim, o que era só atrito de casal. E terceiro, eu sou psicóloga, especialista em transtorno de humor, que engloba bipolaridade e depressão. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Sou fundadora da clínica Caminho da Estabilidade. Atendo bipolaridade e depressão todos os dias. Estudo o protocolo, aplico psicologia baseada em evidências. Mesmo assim, lá no começo da minha carreira, eu fazia tudo certo na teoria, mas faltava algo. Eu ainda não tinha um caminho mastigado para o paciente. Levar para casa e usar na quarta-feira de manhã entre uma consulta e outra. Então, me contem aqui, né, de que lugar que você me escuta hoje. Você é paciente, você é familiar, você é profissional? Deixa eu conhecer aqui um pouquinho de vocês. Eu englobo tudo. Eu sou paciente, sou familiar e sou profissional. Paciente, temos mais pacientes aqui hoje. Eu sei que temos psicólogas também que assistem minhas aulas, tem rede de apoio que assiste minhas aulas, paciente e familiar, né? É, é, é mais pesado ainda, né? Muitos pacientes, ótimo. O que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, tanto como paciente como familiar, vai ajudar bastante, vocês vão ver.
E aqui começam as minhas histórias. Vão prestando atenção e vão vendo se vocês se identificam com alguma parte. Isso é bem importante, tá? Então, aqui começa comigo, bem na infância, com 5, 6 anos de idade. Né? E eu era considerada, era chamada de Tasmania. Aquele demôniozinho do desenho, né? Do Tasmania. E por que, que eu era chamada assim? Porque eu era muito tentada. Eu era brigona, eu jogava o chinelo dos outros no telhado, né? Eu tenho isso tão claro na minha mente desse episódio que eu joguei o chinelo do menino no telhado e correram atrás de mim tentando me pegar e eu corria pela escola. Então era um caos. Eu não parava quieta. Na sala de aula, as professoras elas riscavam no chão assim uma linha para eu não sair do meu lugar, porque eu fazia meu dever muito rápido e levantava para ir conversar com os outros coleguinhas. Eu queria ficar andando pela sala, eu queria me movimentar. Então, eles me prendiam na minha mesa, riscava ali para eu não sair do lugar. E, e aí. Só um minuto, gente. Não, tá tudo certo aqui. Tem algum com o microfone ligado. Então eu era muito quieta, era uma pessoa, uma criança bem agitada mesmo, mas não era o tempo todo assim, tá? Tinha épocas que eu ficava mais calma, que eu fazia, brincava de cozinhadinha. Quem é mais das antigas aí vai lembrar, né, de brincar de cozinhadinha com os amigos, coisas mais calma, mais desacelerada. Eu brincava de professora sozinha, que eu tenho uma irmã, mas nem sempre ela brincava comigo, então eu brincava sozinha, de professora, de dar aulinha, e era tudo muito tranquilo, né? Os adultos me viam como uma menina difícil, né? Eu fazia o que dava com o corpo que tinha, mas faltava algo. Ninguém olhava para aquilo e falava: isso tem cara de sintoma, isso tem cara de uma coisa a mais. Naquela época não tinha isso, tá? Então eu passei despercebida nessa parte da infância. E na juventude, os conflitos de convivência dentro de casa ficaram insuportáveis. Eu já era um gênio irritada, mas calada. Eu explodia por dentro, travava por fora, né? Então eu não era aquela adolescente que gritava, que xingava, que batia boca. Não, eu ficava irritada por dentro. Por vezes eu fechava a porta e sabe, ficava muito assim. E entre preservar o casamento e encarar o conflito, minha mãe escolheu preservar o casamento e eu fui expulsa de casa, né, por conta desses problemas de convivência. E aos 19 anos eu estava morando sozinha, pagando aluguel, estudando, trabalhando, fazia tudo que um adulto faz, mas faltava algo. Por dentro, eu ainda carregava o rótulo de problema que tinha vindo de casa. Porque nessa idade eu já tinha um namorado e a gente tinha conflitos, a gente tinha problemas no relacionamento, eu tinha problemas com pessoas nos cursos que eu fazia, e as coisas só iam piorando. E aqui um episódio que me aconteceu. Eu trabalhava numa livraria bem famosa, bem conhecida aí no Brasil inteiro. Em dezembro, né, no calor do Natal, a loja lotada, o chefe mandou eu levar uma caixa para o depósito, que eu já tinha feito isso antes. E quando a gente sai, a gente perde venda. Então eu tinha uma meta para bater. E eu tinha minhas contas para pagar, então eu tinha que bater a meta. E mesmo eu já tendo ido várias vezes, eu senti uma injustiça por dentro, assim, e subiu como fogo, sabe? E eu falei em voz alta para ele, na frente de todo mundo: eu não vou. Pede para fulana. Ela não foi nenhuma vez. Porque eu me senti injustiçada. Porque ele me chamou e essa outra funcionária, ela não tinha ido nenhuma vez.
Então eu me senti tão injustiçada naquele momento e sem pensar em nada, eu falei com ele na frente dos outros funcionários e falei: "Não, eu não vou, pede para ela ir, porque ela não foi nenhuma vez". Ele insistiu: "Não, vai, eu tô pedindo para você ir". Eu falei: "Não, eu não vou", né? E não vou. E na frente da cliente, da vendedora, todo mundo. Alguns dias depois veio a demissão com a sentença, né? E aí a dona da loja, esse gerente, ele era sogro da dona da loja. Olha para vocês terem noção de como que uma pessoa instável pode fazer loucuras, né? Eu respondi o sogro da dona da loja. Eu não respondi qualquer pessoa, né? Com certeza ela ia ficar sabendo disso que aconteceu. E aí ela falou para mim: "Você tem uma boquinha muito nervosa. Assim você não vai ser ninguém na vida". E eu estava lutando contra o que me parecia errado, né? Para mim era injusto ter que ir no depósito. Mas eu fazia o que acreditava ser justo, mas faltava algo. Ninguém tinha me explicado que irritabilidade e impulsividade pode ser um sintoma de um cérebro bipolar desregulado, não um defeito de caráter, né? Não era sobre mim, e sim sobre um transtorno. Aqui nessa época, eu tinha por volta de 20, 21 anos e eu não conhecia transtorno mental, eu não tinha conhecimento, muito menos de transtorno bipolar. Eu imaginava que era o meu jeito de ser, que eu tinha nascido assim e ia viver assim, né? Era tudo normal. Depois, em 2017, foi que começou uma pontinha de esperança na minha vida. Em 2017, depois de mais de um ano de terapia, minha psicóloga foi direta, falou: Tailândia, você tem transtorno de humor. A terapia não está funcionando, você precisa de um medicamento, procura um médico agora. Ela deixou claro para mim que a gente já tinha tentado várias coisas e as coisas não estavam resolvendo, só a terapia não estava funcionando. Ela me mandou procurar o médico. Aquilo foi um farol. Na hora, me bateu assim um desespero, né? Eu falei, o que é transtorno de humor? Fui pesquisar no Google. E aí veio transtorno bipolar. E eu falei, nossa, será que eu tenho transtorno bipolar? Não é possível. E era muito cheio de estigmas, né? Em 2017 não se falava tanto em transtorno de mental, transtorno mental, muito menos transtorno bipolar. Mas eu fui no psiquiatra com esse diagnóstico na mão, contei a história toda. Ele simplesmente ignorou e me deu o diagnóstico de depressão e ansiedade. E segui o baile. Me deu um remédio e eu fui tomar o remédio. O remédio me fez muito mal mesmo. Me deu ideação suicida, a ponto de eu ter planejamento de plano suicida, né? E nessa época eu morava sozinha. Então, assim, era um risco para mim continuar com esse remédio. Até que eu consegui trocar, fui em outro médico, o médico trocou a medicação para mim, e aí deu uma melhorada nisso. Mas o diagnóstico seguiu depressão e ansiedade. E aí continuei fazendo terapia, tomava os remédios, tentava seguir. Mas novamente faltava algo. Eu não tinha conhecimento para perceber que aquele manejo não fechava com a minha vida, nem força técnica para questionar o jaleco. Eu não conseguia. Já aconteceu de você sentir lá no fundo que o que te falaram no consultório não encaixava, mas você não tinha argumento para contestar? Sabe aquele diagnóstico que o médico fala para você que você não concorda? Aquele remédio que ele passa para você que você sabe que não vai dar certo e não dá certo mesmo? Já aconteceu com vocês? De vocês sentirem isso? Sim, anos vivendo isso. É sobre isso, sabe? A gente sofre muito, mas a gente não tem força para questionar. E isso é muito sofrido, é muito doloroso. Mas vocês vão entender aonde que eu vou chegar. Em 2017 veio o divórcio, né? Eu era casada com outra pessoa, tinha um ano e meio, 7 anos e meio de namoro, e veio o divórcio. E junto um estado que hoje eu sei que era mania mista. Eu ia num bar de rock todo final de semana,
bebia para segurar o humor lá em cima, trabalhava demais, fazia musculação, natação, dança, tudo ao mesmo tempo. Dormia pouco, fazia muito, fazia tudo. Por fora, energia, por dentro, um buraco. Eu ocupava cada minuto do dia para não encarar o vazio. Fazia, 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 mas faltava algo. Ninguém tinha me dito que aquilo era um estado altíssimo, risco da bipolaridade, não fase agitada. Eu pensava que eu estava no meu momento, na melhor fase da minha vida, né? Até chegar ao fundo do poço. E então, finalmente, chegou o dia que tudo fez sentido. Em 2021, a gente estava ainda na pandemia, aqui em Governador Valadares, a cena foi outra. Eu estava no auge de mais um episódio de mania mista. Irritabilidade alta, sono curto, decisões impulsivas em sequência, procedimentos estéticos em série, tentando consertar por fora um vazio que era por dentro. A Bárbara percebeu que aquilo não era só uma fase. Ela logo me perguntou: tá acontecendo alguma coisa? Você tá com pensamento suicida? Como que você está se sentindo? Eu conversei com ela, falei com ela que estava tendo pensamento suicida. E ela falou: então a gente vai no psiquiatra de novo. E ali no consultório, depois de ouvir toda a minha linha do tempo, ele falou que ninguém tinha sustentado antes. Você tem transtorno bipolar tipo 1, você está em mania mista. Não foi só um diagnóstico, foi como se alguém pegasse todas as cenas da minha vida, a tasmania, a boquinha nervosa, o divórcio caótico, o quarto escuro, e encaixasse num mapa. Finalmente tinha um nome. Fazia acompanhamento, ajustava remédio, mas faltava algo. O nome explicava o passado, mas ainda não organizava o que eu fazia com as minhas manhãs e com as minhas semanas. Aqui no diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico, não sei vocês, eu recebi o diagnóstico e fez muito sentido para mim quando eu recebi o diagnóstico, né? Tudo se justificou, fez sentido. Eu falei, agora sim eu sei o que acontece com a minha vida. Agora eu fui entendendo que aquilo não era eu. Muitas vezes era o transtorno que não estava sendo tratado, que eu poderia ser diferente. Então foi assim, um divisor de águas para mim na minha vida. Só que depois do diagnóstico, as coisas não melhoraram, né? Eu vivi anos de depressão funcional. E o que é depressão funcional, Thay? A depressão funcional é aquele estado que você tem sintomas depressivos, mas ao mesmo tempo você consegue fazer as coisas do dia a dia. Então eu conseguia trabalhar, eu conseguia conversar com as pessoas, eu conseguia ter meu relacionamento legal, eu conseguia sair de vez em quando, mas era tudo muito difícil, né? Trabalhar era muito difícil, era muito cansativo, eu chegava em casa exausta. No fim de semana eu não queria sair, eu queria ficar em casa, e com muito custo a gente saía, ia fazer alguma coisa, né? Atividade física eu fazia dia de semana, porque eu já ia para o trabalho, né? Eu não atendia online, então eu tinha meu consultório e eu atendia lá presencial. Então eu já ia para academia, da academia eu ia para o trabalho, e era um esforço muito grande que eu tinha que fazer para conseguir, mas tinha os sintomas depressivos, eu tinha falta de prazer, eu tinha falta de energia, eu tinha culpa por não estar bem, por não estar me sentindo bem, tinha pensamentos negativos, desesperança. Então, tinha isso tudo, mas eu continuava ali, né, funcionando na medida do possível. Então, isso é uma depressão funcional, tá? Depressão não é só ficar deitada na cama sem conseguir levantar, tá bom? Para o paciente, eu era a psicóloga perfeita, pontual, presente, lúcida, acolhedora. Para mim, eu era só uma casca, sem energia para lazer, sem vontade de nada que não fosse obrigação, irritada em casa, desgastada por dentro. Eu funcionava para o mundo, fazia bem o papel, mas faltava algo. Ninguém tinha me mostrado como montar um estilo de vida que conversasse com o meu cérebro doente. E não é só com o meu currículo. E em 2022,
Veio a cena que virou o divisor. No quarto escuro, o corpo grudado na cama, o despertador toca, eu olho para o teto e penso, hoje eu não dou conta nem do básico. Pedi para a Bárbara, cancela meu dia. Ela devolveu. Vou cancelar a semana inteira. Você vai voltar no médico, tomar medicação e a gente vê. Essa semana você não atende mais. Eu tentava resolver na conversa interna, na culpa, na promessa de segunda eu recomeço, mas faltava algo. Reconhecer que eu não estava diante da preguiça, estava diante de um cérebro em pane, que eu precisava de intervenção médica séria. Você lembra do seu quarto escuro? Aquele dia em que levantar da cama parece uma missão impossível? Vocês conseguem lembrar dos episódios que vocês já tiveram? Porque eu consigo lembrar. E eu fico com esses episódios na cabeça, porque eu tenho muito medo que isso aconteça novamente. E aqui, o teste de 2025. Hipersonia e o entre consultas. Com médicos melhores, estudo e remédios ajustados, a vida começou a voltar. 2 anos de estabilidade consistente. Até que em 2025, sob muito estresse, alguns sintomas depressivos voltaram. O médico reajustou a medicação, os sintomas graves recuaram, mas sobrou uma hipersonia que chupava meus dias. Para quem não sabe, hipersonia é um sintoma da depressão. É quando a gente dorme muitas horas por dia. Então, às vezes, a gente dorme cedo, dorme às 10 da noite, mas acorda 10 da manhã, acorda meio-dia. Então, isso é hipersonia. É quando a gente dorme 12, 14 horas por dia. E isso estava acontecendo comigo. Eu fazia tudo certo. Eu tratava, tomava remédio, ia à consulta, mas faltava algo. Um sistema claro para organizar meu dia, meu ritmo e minhas ações entre uma consulta e outra. Também sente que o seu maior buraco hoje é justamente esse entre consultas para ajustar o ritmo? Vocês conseguem perceber? Ótimo, muito bom. E aqui a peça que sempre faltava, né? Os 3 tipos de conhecimento. Então, o primeiro é o refrão que parecia em cada fase. Se você reparar, tem um refrão que apareceu em cada fase da minha vida. Eu fazia o que dava na infância, mas faltava algo. Eu fazia o impossível depois de ser expulsa, mas faltava algo. Eu fazia terapia e tomava remédio, mas faltava algo. Eu fazia acompanhamento com um médico bom, mas faltava algo. Eu fazia esforço para reagir à depressão, mas faltava algo. E esse algo não é sorte, não é fé, não é ser forte. A peça que sempre faltou, ela tem nome, e é o conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento jogado. É um conhecimento que se divide em 3 frentes muito concretas, que, quando estão faltando, transforma qualquer tratamento num chute no escuro. E eu sempre bato nessa tecla do conhecimento, que o conhecimento ele salva. A gente precisa estudar, a gente precisa ter conhecimento. Não, mas se eu ficar só pensando em transtorno bipolar, não vai ser pior? Você não precisa estudar só sobre transtorno bipolar. Você pode estudar sobre transtorno bipolar, sobre medicação, sobre áreas de lazer, né? Tem uma coisa que eu amo fazer, que me relaxa muito, né? É muito prazeroso para mim, que é assistir vídeos de países, de curiosidades sobre países. Né? E tem um canal que a gente assiste que tem vários países. Então eu coloco depois do almoço e a gente vai assistir esse filme, esses vídeos, né? São muito legais. Eu tenho um paciente que ele segue um casal no YouTube e o casal ele é viajante. Então ele assiste vídeos sobre esse casal de viagem, né? E aprende sobre muitas coisas de viagem. Ele vai viajar? Ele é viajante? Não,
mas ele gosta e ele aprende sobre isso, né? Eu vou para os países que eu estou, talvez um dia eu vá, mas agora não, eu quero conhecer, eu quero estudar sobre, não precisa ser algo tão aprofundado, né? Outra coisa que eu gosto muito de assistir e que serve de conhecimento é sobre os planetas, sobre a galáxia, sobre o universo. Né? Então eu coloco, tem documentário que eu tô assistindo um documentário muito legal sobre os planetas e vai falando sobre cada planeta, dimensão, distância do Sol, quantas voltas que dá, quanto que demora, quanto que é um ano em cada planeta, e eu fico assim, me comparando com a Terra, né? Porque a Terra eu conheço, agora os outros planetas não. Ah, é delicioso, né, Bruno? O Bruno tá falando que o universo ele fica horas também, né? É muito bom. Então, assim, é isso que eu falo assim de conhecimento. Você vai aumentando seu repertório. Então, não precisa ser só sobre transtorno bipolar, mas é sobre assuntos que te traz prazer também, né? Faz muita diferença. Então, vamos começar a partir de hoje. Escolha, né, assim, 5 minutos, ao invés de ficar rolando feed que você não aprende nada, coloca no YouTube lá, pesquisa. Ah, quer aprender sobre bolsa de valores? Pesquisa sobre bolsa de valores, sobre investimento, sobre espaço, sobre, né, esses dias eu estava vendo os lançamentos de foguete, né? Teve um foguete que cancelaram o voo dele porque estava vazando gás. Olha que coisa interessante para quem gosta, né? Então, é isso, assim, em vez de ficar rolando feed, pesquisa lá no YouTube um videozinho de 5 minutos, de 10 minutos, você já vai ver que vai melhorar muito seu repertório, tá? E, claro, vai aprendendo também sobre transtorno. No YouTube tem agora o meu canal, que tem os vídeos, a gente vai colocar outros vídeos lá, mas tem o canal do Renato também, que é o médico, né, que fala sobre transtorno bipolar. Então, você pode seguir o canal dele e assistir os vídeos dele. Ele fala sobre medicamentos também, que é muito importante para a gente aprender. E vai revezando ali sobre os conteúdos, tá? Mas vamos de conhecimento, que é importante. Então, primeiro tipo, conhecimento sobre o transtorno, né? O primeiro buraco era não entender o transtorno. Faltava saber de verdade o que, que era depressão, o que, que era tristeza comum, a diferença entre depressão unipolar e transtorno bipolar, o que, que era mania, hipomania, estado misto. Eu não sabia nada disso. Como funciona a armadilha da inércia? Quanto menos você faz, menos vontade você sente de fazer. Quando o que você está vivendo é oscilação e quando é começo de crise. Quando esses conhecimentos entram, você para de chamar sintoma de personalidade, você aprende, né, o que, que é seu, o que, que é do transtorno, né? Deixar de achar que é um gênio forte, que é fraqueza, que é preguiça, e começa a reconhecer o padrão da doença, com começo, meio, risco e manejo. Então, o que eu trabalho na terapia com os pacientes é justamente isso, é ensinar para eles identificar o que, que é o transtorno, quando que está começando uma crise, e o que, que eu tenho que fazer com essa crise, né? O que, que a gente faz quando chegar a crise. Então, é isso que a gente ensina, que eu ensino na terapia para os pacientes, tá? Hoje, você sente que entende de verdade o que acontece com o seu humor ou ainda se sente no escuro com termos, nomes e gravidade? Quem, quem assistiu às primeiras aulas sabe que aprendeu, né, identificar os episódios, aprendeu a identificar o tipo do transtorno, aprendeu a identificar o episódio, qual episódio que tá. Então, vocês ainda hoje sentem que entende de verdade? Ou o que que acontece com o seu humor? Você ainda tem dúvida, né? Assim, ai, não sei quando que uma crise está começando. Né? Por exemplo, ano passado, quando começou os meus sintomas, eu fiquei tipo, opa, isso tá estranho, né? Tem dias que eu tô assim, isso tá estranho. Eu acho que isso é uma depressão. Muito bom, está observando mais, né? E aí eu comecei a observar, falar, esse trem tá estranho, não tô normal, acho que tô em depressão. Já conversei com a Bárbara, falei, ó, eu acho que tá alterado.
vamos no médico, né? Já corri no médico. Então é importante a gente entender de verdade. A gente só vai entender de verdade com o diagnóstico, com o conhecimento. O Bruno disse: tem algumas dúvidas, mas o aprendizado que tive nos últimos meses está ajudando muito a entender e manejar os sintomas. É isso aí. A gente não vai conseguir aprender tudo de uma vez, né? A gente vai aprendendo aos poucos, e o pouco que a gente vai aprendendo vai fazendo muita diferença na nossa vida, tá? Então, continua. Por nada, eu que agradeço, né, pela confiança no meu trabalho. Então, continua buscando, né? Não desiste, vai nas fontes certas. Hoje muita informação errada, né? Mas tem muito profissional também certo, correto, que leva a informação na íntegra aí, nas redes sociais, tá? O segundo tipo era não entender a ligação entre o que eu fazia ou deixava de fazer e como eu me sentia. Então faltava eu enxergar aquela sequência: cama, tela, sumir, adiar, evitar gente, que não é descanso, é gasolina na depressão. Esperar a vontade para agir é o esporte que a depressão ganha de goleada. A lógica que funciona em depressão é outra. A ação vem antes da motivação, não depois. Então, faltava conhecimento sobre isso, sobre o que fazer. Eu tinha que agir, eu tinha que me movimentar, mesmo sem vontade. Mas eu não sabia disso, né? E eu sei que muita gente também não sabe. Então, faltava esse conhecimento. Faltava ainda, né, o básico, né, banho, comida, caminhada de 10 minutos. Isso não são detalhes, isso é parte do tratamento. Quando esse conhecimento entra, você para de viver no modo tanto faz e passa a ter um próximo passo claro, proporcional ao dia que você está vivendo, inclusive num dia ruim, né? Você já reparou que nos dias que você faz um pouquinho, o buraco é diferente dos dias que você faz zero, né? E ontem eu falei disso no Instagram, né? Eu tava zero vontade de correr. Eu fiquei num congresso no final de semana passado, sentada, sexta, sábado e domingo, de 9 às 9 da noite. Na quinta, não fiz atividade física, nem quinta, sexta, sábado, nem domingo. O corpo desaprendeu, né? Porque fiquei parada, só estava sentada na inércia. E aí, na segunda, eu não corri, não fiz atividade física porque eu tinha aula. Na terça, eu atendo até mais tarde. E aí, ontem eu falei, hoje eu vou fazer atividade física, hoje não tem jeito. E aí fui fazer, mas eu estava sem vontade nenhuma. E eu pensei, como que eu me senti nos dias que eu não fiz nada? Me senti horrível, né? Horrível. O sono muda, a qualidade do dia muda, a disposição muda, tudo muda. Eu pensei, não, eu vou fazer mesmo assim. Eu não quero fazer, tô desanimada, mas eu vou fazer. Fui fazer meu treino de corrida. Consegui entregar o treino? Não consegui. Era para fazer 4 quilômetros, eu fiz só 3. Foi o que eu consegui. Minhas pernas estavam doendo, começou a doer muito, eu estava muito cansada, e eu conversei comigo mesma e falei, tá, isso tá melhor do que nada, né? E a gente tem que começar a pensar assim, sabe? Fazer um pouquinho melhor do que não fazer nada. Então, vamos, né? Se você está num dia ruim, está num dia difícil, está pensando em não fazer nada, faça pelo menos um pouquinho, nem que seja 10 minutos. Você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande. O terceiro tipo é o conhecimento sobre o ritmo da vida. Esse aqui é o mais negligenciado. Não entender o ritmo da vida, né? Faltava perceber que com transtorno de humor não existe estabilidade com sono caótico. Não adianta eu pensar que eu vou ter estabilidade dormindo 2 horas da manhã e acordando 10 horas da manhã. Não adianta. Hoje a gente falou disso na supervisão. A gente está com alguns pacientes lá que não está conseguindo dormir, não está seguindo o horário de dormir.
E a gente falou, não vai chegar na estabilidade, não vai conseguir chegar, né? Os que dormem no horário certo, chega na estabilidade, já é difícil, né? Mesmo fazendo tudo direitinho, já é difícil. Não fazendo, é muito pior. E eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que eu era noturna, né? Eu morro de rir disso, né? Porque, assim, eu achava que eu era noturna, que eu funcionava melhor à noite, que eu tinha mais energia. Na verdade, isso tudo era sintoma, né? Era ativação noturna e mania, hipomania e por aí vai. Hora de dormir e acordar, né? Sempre no mesmo horário, não ficar nessa confusão de rotina. Nos dias que eu estava de folga, eu virava à noite arrumando casa para ficar de folga o dia inteiro, mas o que, que eu fazia? Eu dormia o dia inteiro, não adiantava nada. Virei a noite à toa, né? Eu não tinha uma rotina. Eu só trabalhava, acordava na hora de ir trabalhar e ia trabalhar. Não fazia uma atividade física, não tinha hora para acordar, não tinha hora para almoçar, comia qualquer coisa. Era uma confusão, né? Isso não é frescura de livro, de autoajuda. Isso são ferramentas de manejo clínico. É o que a gente trabalha todo dia na clínica, tá? É o que os estudos mostram que funciona. O ritmo não é uma prisão. O ritmo é a âncora para você não ser engolido pela montanha-russa do humor. Então a gente precisa ajustar esse ritmo. Tudo isso que eu falei do sono, da rotina, da luz, alimentação, a gente tem que seguir esse ritmo, né? Quando esse conhecimento entra, você para de tentar viver como se não tivesse nada e começa a construir uma vida compatível com o cérebro que você tem e não com a expectativa dos outros, tá? Se você olhar hoje para o seu sono, eu quero ver aqui, quero vocês conversando comigo agora. Os seus horários, sua rotina, parece mais âncora ou mais roleta russa? Me contem aí. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou ler aqui os comentários de vocês. Vão comentando aí, vocês, né, a rotina de vocês, seus horários, seu sono, tá mais para âncora ou para roleta russa? Eita, Bruno. Ótimo. Quero que o Bruno saia daqui então hoje caminhando para âncora. Natane também. Vamos caminhar para âncora. Ninguém saindo daqui hoje de roleta russa, não, tá? Não pode, não. Hoje é o dia da mudança. Vamos lá. A Natane perguntou, né? Ela falou da dificuldade que ela tem de saber se o remédio está fazendo efeito, porque é tudo misturado. Então, a gente consegue perceber quando o remédio está fazendo efeito, porque os sintomas eles começam a sair. Mas é o que eu sempre explico na terapia com os pacientes. Os efeitos, os sintomas, eles não vão sair do dia para a noite. Você não vai acordar um dia sem sintoma nenhum. Não, eles vão saindo gradativamente. Então, um dia que você consegue acordar um pouco melhor, que você consegue dormir menos horas, que você fica menos sonolenta, aí você acorda, tipo, hoje, nossa, né, tô me sentindo bem. Aí você dorme a quantidade de horas correta, não fica sonolenta, não tira cochilo durante a tarde. Aí você, a sua irritabilidade, hoje você não ficou irritada, né? Aí amanhã você observa, você vai ficar irritada. Ah, não fiquei irritada também. Então a irritabilidade já saiu. Aí passa mais umas semanas, você começa a ter vontade de fazer alguma coisa, tipo, nossa, tô com vontade de ir no shopping tomar um sorvete, tem tanto tempo que eu não fazia isso. Aí a gente vê que o quê? A vontade do prazer tá voltando, né? Você não tinha vontade antes, mas agora tá voltando. E aí você volta, a energia, você começa a limpar sua casa, você começa a tomar banho todos os dias, você começa a lavar o cabelo, fazer uma unha, coisa que você não fazia antes. Então, é aos poucos que vai melhorando, tá? Não é do dia para a noite. Então, tem remédio que demora até 4 semanas para fazer efeito. Então, tem que esperar essas 4 semanas e começar. Mas eu já vou falar com vocês aqui, talvez spoiler do que vai vir pela frente aí, mas o remédio sozinho não resolve, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês.
o remédio sozinho não resolve. Se vocês não fizerem a parte de vocês, que é o que eu vou falar mais para frente, vocês não vão conseguir se estabilizar, tá? Realmente, Bruno, essa mudar essa rotina não é fácil. E tem algumas técnicas que a gente utiliza para poder acalmar a mente durante a noite, né? Então você usa essas técnicas para acalmar, né? Tem meditação, tem ouvir livro, leitura, higiene do sono, para você acalmar sua mente e conseguir dormir. Se for o caso de não estar conseguindo dormir, tem que pedir o médico um remédio para ajudar, tá? Às vezes sozinho você também não vai dar conta, então é importante a gente perceber isso. E de manhã fazer o que eu vou ensinar aqui para vocês, né? O que eu vou mostrar para vocês, para poder ter essa energia, porque a energia realmente não vem, né? O que eu falei com o paciente essa semana, que a estabilidade é neutra. Você não fica nem com energia para cima, nem com energia para baixo. Você fica neutro. Então, você vai ter que trabalhar todos os dias para ter energia para fazer as coisas. É uma disciplina que é construída ao longo da sua vida. A mesma coisa, técnica para estudar, é disciplina, né? Você vai sentar, você vai marcar o horário, você vai largar o celular lá na cozinha, você vai sentar na frente do computador e vai ficar sentada 20 minutos na frente do computador. Ai, não quero estudar, não quero estudar, não quero estudar. Vou ficar sentada aqui 20 minutos. O tédio vai ativar seu cérebro e vai fazer você estudar. Mas pode ser que de primeira não. Então você vai ter que repetir. Vai ter que repetir. E aí, eu não vou colocar uma meta de 1 hora de estudo, eu vou colocar 20 minutos de estudo, que é o que eu consigo hoje, né? Hoje eu, Tailândia, sei que eu consigo me concentrar 40 minutos estudando sem parar, né? Assistindo aula, anotando, fazendo as anotações, 40 minutos. Depois disso, eu já não entendo mais nada, começo a ficar olhando para o teto. Isso porque eu testei comigo. Eu observei quanto tempo que eu dava conta e eu vi que era 40 minutos. E aí, então, meu Pomodoro é 40 minutos. Eu faço 40 minutos, pauso, levanto, tomo uma água, dependendo do horário, tomo um café, vou no banheiro, fico uns 10 minutos ali no intervalo, não mexo no celular, horário de estudo não é hora de mexer no celular, e volto a estudar. Mais 40 minutos. Faço isso até eu me cansar, né? Às vezes eu consigo 2 ou 3 blocos de 40 minutos. É difícil? É difícil demais. Eu queria estar deitada assistindo televisão? Queria, mas eu preciso estudar. Então, eu faço o que precisa, né? O que tem que fazer. E coloco o, a série, né, sair, ir no shopping, tomar um sorvete como recompensa. Se eu estudei 3 blocos de 40 minutos, então eu vou assistir 2 episódios da minha série. E aí eu faço isso, né? Aqui em casa funciona muito com recompensa. Se eu passo roupa no domingo, no dia certo, no horário certo, passo a roupa, guardo a roupa toda, eu posso assistir um episódio da minha série. Então eu vou fazendo isso para funcionar para mim, para me ajudar, para me motivar. Porque se eu esperar acordar, ai que delícia, hoje vou dobrar roupa. Não, não vou dobrar nada, né? Não tenho vontade. Ai que delícia, hoje é sábado, vou estudar. Não, né? Ai que saco, tem que estudar. Então a gente vai. Porque a gente tem que entender que a gente é adulto e a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Então a gente tem que se obrigar sim. Ah, mas eu vou me permitir hoje não estudar. Não, não pode, né? Se você se permite não estudar, você está perdendo o quê? Você está perdendo a chance de passar num concurso, você está perdendo a chance de tratar um paciente direito, você está perdendo a chance de aprender algo que é importante para sua vida. Então, não, não é se permitir. Vamos se permitir depois que a gente fizer o que é realmente importante, o que realmente é necessário, tá? Vamos lá, você consegue. Estudar é uma coisa difícil, mas é possível, né? A gente vai colocando 20 minutinhos de estudo por dia, não precisa colocar metas longas, porque fica mais difícil. E aí, conseguir estudar 20 minutos? Ah, é legal, vou dar 5 minutos de descanso e vou voltar mais 20 minutos. Porque o legal do estudo
é que quando a gente começa a estudar, fica empolgante, fica legal, porque você está aprendendo alguma coisa nova. Então, fazer flashcard, por exemplo, dar mini aulas, como né, você estudar, aprender e depois apresentar, como se você estivesse apresentando para alguém, para reforçar o conhecimento, né? Isso é muito legal. Então, a gente tem que ver o estudo como algo legal, como algo importante, como algo que é bom, que vai te ajudar em alguma coisa. Tá? Então, vamos começar com 20 minutinhos, que eu acho que dá certo. E aí, como dá ansiedade, né, precisa trabalhar o que a gente chama de dessensibilização sistemática, que é uma técnica da terapia, né, da TCC, que a gente trabalha na terapia e vai fazendo passo a passo com você até você dessensibilizar e conseguir sentar e estudar sem ter crise de ansiedade. É a técnica padrão, ouro, né, para tratar essa questão, essa dificuldade, tá? Então tem tratamento, não. Se você já faz terapia, pede sua psicóloga, se ela é da TCC, ela vai saber tratar dessensibilização sistemática, tá? Se ela não souber, você pode mandar mensagem para a gente na clínica, que as nossas psicólogas sabem trabalhar com dessensibilização sistemática, tá? Então, vamos continuar aqui, porque eu gosto de falar demais. Então, eu trouxe hoje para vocês o que eu chamo de vencendo a depressão com ativação comportamental. O que é o vencendo a depressão com ativação comportamental? Ele é o caminho que junta esses três conhecimentos em algo que você consegue usar na vida real: conhecimento sobre o transtorno, conhecimento sobre o que você faz no dia a dia, conhecimento sobre ritmo de vida. Não é um curso de motivação, nem papo vazio. Ele é um passo a passo prático para quem trabalha, cuida de casa, cuida da família, mas vive exausta, irritada e culpada e quer recuperar a energia, a presença e a paz, com os hábitos blindados que sustentam a estabilidade. Então, para quem que esse curso foi desenhado, né? Quem que é o público? Para quem funciona por fora, né? Trabalho, estudo, casa, família, mas vive no limite por dentro. Explode em casa, depois afunda em culpa, repetindo sempre a mesma semana de promessas e arrependimentos. Que quer transformar a rotina em rede de segurança real, não em lista impossível de metas. Para quem que não é? Para quem está em crise aguda grave com risco de vida, nesse caso, o lugar é serviço presencial de saúde mental, não curso online. Quem quer milagre sem ação, sem fazer nada, né? Que é só que o remédio faça efeito. Quem se recusa, em qualquer hipótese, a buscar psiquiatra ou terapia quando indicado. E como que ele entra em cena que você conhece? Ele entra exatamente na cena que você conhece. Você abre o olho, olha para o teto e pensa: hoje eu não dou conta nem do básico. Começa a negociação. Só mais 10 minutos. Depois eu faço. Segundo, eu recomeço. Quando vê, o dia já foi embora e a sensação é que o dia nem começou direito. A sequência clássica: cama, tela, sumir, adiar mensagem, evitar gente. Na hora parece um alívio, depois vira peso, culpa, conversa interna que te destrói silenciosamente. O curso entra com outra lógica: escolher uma ação pequena e concreta, fazer mesmo sem ânimo, e usar isso como inibição de dia, não como checklist de superprodutividade. O que eu falei, a gente fazer de pouco a pouco. Que você vai aprender? Você vai aprender o que é depressão, a diferença entre depressão unipolar e bipolar, como a depressão paralisa pela armadilha da inércia, por que esperar à vontade não funciona, por que a ativação comportamental tem evidência científica tão forte quanto antidepressiva em vários estudos, e o resultado: parar de chamar sintoma de preguiça, ganhar vocabulário para conversar com o médico e com a família e deixar de ser refém do acho que é isso. No módulo 2, você vai construir o seu mapa da vida.
que você vai dar nota para áreas como relacionamento, família, trabalho, finanças, saúde e lazer. Enxerga onde a depressão cravou mais fundo, resgata seus valores e transforma em metas possíveis de 10 minutos. No módulo 3, as ferramentas da mudança. Diário de bordo, registra a atividade, humor para ver o que piora, o que melhora, o que vem antes. Caça âncoras e motores. Coisas são comportamentos que te puxam para baixo e coisas pequenas que te levantam um pouco. Cria sua própria lista de atividades antidepressivas, que é o seu cardápio pessoal de remédios naturais. Aqui você vai construir o que funciona para você, as suas atividades antidepressivas, além do remédio que você precisa fazer para te ajudar. Resultado: você começa a ver preto no branco, que não existe piora do nada. Você enxerga a ligação direta entre o que você faz e como você se sente. No módulo 4, tem a técnica da escada, onde você vai organizar suas atividades do mais fácil ao mais difícil para garantir a primeira vitória. Agenda o seu favor, seguir o plano, não o humor. Então, independente de como você vai estar se sentindo, o que eu falei aqui com as meninas, independente de como você está se sentindo, você vai seguir o plano, não o seu humor. Hoje eu não tô legal, tô para baixo, mas eu vou seguir o plano. Então, você vai construir esse plano, essa agenda a seu favor, tá? Você vai ter também planos B para os dias de vontade zero, regra dos 5 minutos, redução de meta, como ajustar sem se detonar. No módulo 5, manual de solução de problemas da vida real, sem papo furado. Sinais de alerta pessoal. O que em você anuncia que o humor está virando. Então, isso aqui é específico para você. Eu não trouxe exemplos de outras pessoas, não. Você vai construir o seu, o que acontece com você, para você se conhecer, tá? E um ponto importante, o plano de segurança, que é um passo a passo do que fazer, em que ordem e quem contar quando esses sinais aparecem. Então, você vai criar esse plano de segurança. Eu te ensino tudo, como que cria esse plano para você criar esse plano, tá? Você vai deixar de ser roleta russa, você vai passar a ter mínimos não negociáveis que seguram sua semana. Então, temos só coisas boas aí. E tem os materiais, o mapa da vida, para você enxergar em formato de pizza, onde a depressão mais te derrubou, né, os episódios que mais te derrubaram. O diário de bordo, que é uma tabela simples para registrar data e hora, atividade e humor de 0 a 10. Planejador de atividades, que é a escada, a lista de atividades, que é a escada do mais fácil ao mais difícil, né? Então, se eu tenho que, por exemplo, estudar 5 conteúdos, eu posso colocar nessa escada os 5 conteúdos e eu vou colocar do que é mais fácil ao mais difícil. Então, o mais fácil para mim, transtorno bipolar. Eu vou colocar transtorno bipolar. Aí, o segundo, depressão. O terceiro, ansiedade. O quarto, TDAH. O quinto, TEA, que é o mais difícil. Né? Eu não sei TEA, sei o básico. Então, eu coloco ali nessa escada e essa escada vai me ajudar a seguir esse plano, tá? O plano de segurança, que é o formulário para registrar os sinais de alerta, atividade de emergência e plano de ação em 3 passos. O que vamos ter de bônus? Tem muita coisa legal aqui. Você vai ter acesso ao curso por tempo indeterminado para você rever as aulas sempre que precisar, sem relógio correndo contra você. Porque depressão não segue calendário bonitinho, então ter esse acesso vitalício significa ter esse mapa à mão toda vez que a maré baixar. Então, toda vez que você se sentir depressivo, com algum sintoma, você pode ir lá e rever o curso quantas vezes você quiser. Vai ter um guia de consulta médico prático para levar na consulta e não esquecer. Então, é um curso que eu gravei para te ensinar o que fazer na consulta médica, o que você precisa levar, o que você precisa conversar com o médico, coisas que você precisa pesquisar antes de marcar uma consulta. Então,
Tem perguntas chaves, histórico de medicação, impacto no trabalho e em casa. Então, você vai chegar no psiquiatra não como tá ruim, doutor, né? Como que você tá? Ah, tá ruim. Não, você vai passar a chegar com dados. Essa consulta vai mudar o seu nível. Você vai perceber que depois dessa aula que vocês assistirem, vocês vão aprender como chegar na consulta de forma clara, de qualidade, tá? É muito bom. Acesse as gravações completas da aula secreta de 2025, com aprofundamento em estabilidade, hábitos, manejo do dia a dia, exemplos reais. Então, todas as aulas que a gente gravou no ano passado, que não vão para o YouTube, essas aulas elas estão guardadas, elas vão ficar de bônus para vocês assistirem e reassistirem aí no decorrer do curso de vocês, tá? E você tem 15 dias para entrar, assistir, testar as ferramentas, ver se faz sentido para você. Se não fizer sentido para você, é só pedir o reembolso dentro desse prazo, sem humilhação, sem interrogatório, sem me conta por que quer sair. A gente não vai fazer isso, tá? É só você entrar e pedir o reembolso. É super simples. Então, entrou no curso, viu o curso, não gostou, não é isso que você achou que era, né? Você não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir fazer, não tem problema. Você pode pedir seu reembolso de volta, que a gente devolve seu dinheiro no prazo de 15 dias, tá? E você leva isso tudo de forma bem concreta, 5 módulos completos, 4 PDFs estratégicos, 3 bônus oficiais. Eu não falei da. Peraí, deixa eu voltar lá. Aqui nos bônus, pessoal, vocês vão ter também o curso de hábitos blindados. São 5 módulos do curso de hábitos blindados, que são hábitos que a gente precisa ter. E aqui não é só para quem está depressivo, é para também manter a estabilidade de hábitos para você aprender a colocar em prática. Então, quem está com dificuldade de estudar, de dormir, de fazer atividade física, né? Essa aula é para vocês, esse bônus em especial é para vocês que têm essa dificuldade. É o hábitos blindados. Então, esse bônus vai estar lá também disponível para vocês assistirem. São 5 aulas, um conteúdo riquíssimo, super fácil de aplicar. Vocês vão ver, vocês vão assistir, vocês vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês sem muita dificuldade, tá? Então, tem esse bônus também. Então, você leva isso tudo, mais 15 dias de garantia inegociável, por apenas R$ 67,00 à vista ou 5 de R$ 14,90. Isso é menos que uma pizza, porque a pizza aqui na minha cidade é R$ 100, tá? De uma pizza boa. Então, por menos de uma pizza, você vai levar esse curso com esses bônus que estão, assim, imperdíveis. O Hábitos Blindados, que vai te ajudar tanto na depressão quanto na estabilidade, para manter a estabilidade. Os 5 módulos da ativação comportamental, os PDFs estratégicos para te ajudar na organização, todas as aulas de 2025, eu não sei nem quantas aulas que são muitas aulas, vão estar lá disponíveis para vocês, tá? Então, assim, tá super imperdível. E para quem? Eu vou falar agora, deixa eu ver. Bárbara, cadê a Bárbara? Bárbara é minha assistente, gente. Oi, Pode falar o cupom? pode. Então, para quem está na aula hoje, né, exclusivo para essa aula, a gente vai ter um cupom de desconto que vai valer até meia-noite, estabilidade 25. A gente colocou aí o cupom, tá? Esse cupom vai valer até meia-noite de hoje, para vocês pegarem o desconto aí, vai ficar
mais ou menos R$ 51, se não me engano, com desconto, tá? E a partir de amanhã ele já volta ao valor normal. Então, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, que a gente eu vou explicar tudo direitinho, mas ele já está lá na Hotmart, então é a plataforma que eu utilizo, que eu uso muito, é uma plataforma confiável e super fácil de acessar, então você pode comprar com seu e-mail e uma senha, você já entra no curso, já consegue assistir pelo celular também, né? Então é uma plataforma muito tranquila de acessar, tá? E aí, enquanto vocês leem isso, né? O que está acontecendo agora? Os dias seguem no piloto automático, a depressão continua dirigindo, as semanas passam sem você perceber. Você continua refém da inércia. O que o curso faz? Te devolve o volante, te dá hábitos blindados que te sustentam por dentro. Funciona mesmo quando o mundo te puxa para fora. Você volta a ter agência sobre a sua vida. E aí tem algumas perguntas que podem ter ficado de dúvidas, né? Isso substitui psiquiatra? Não, de jeito nenhum, tá? Esse curso, ele soma forças com a medicação e a terapia. Então, tá, né, eu já tomo remédio, precisa fazer o curso? Precisa, o curso vai te ajudar, ele vai ser um além para colocar esse remédio em funcionamento, tá? É, Estou estável, é para mim? Sim, porque funciona como prevenção de novos episódios. Então, eu só consegui ficar estável e não ter uma depressão tão grave como as do passado, porque eu apliquei tudo isso que eu estou ensinando para vocês nesse curso, eu apliquei em mim e foi comprovado, mas além dos estudos, eu comprovei na prática que tudo funciona. Então, eu só consegui ficar estável por conta desses hábitos blindados, por conta da ativação comportamental. E eu continuo aplicando isso na minha vida todos os dias, para que eu não volte a ter depressão novamente, tá? Então, é uma prevenção, tá? Estou em depressão grave. Como complemento, pode te ajudar, mas o eixo principal segue sendo o médico e a terapia, tá? Já faço terapia, vai duplicar? De jeito nenhum, tá? Isso aqui não é terapia individual, né? É um curso que você vai aplicar na sua casa. Inclusive, esse curso pode ajudar, né? Pode te ajudar na terapia individual, por exemplo, tá? Mas não substitui. Tem o bipolar. Funciona? Sim. Respeita a diferença e não detona o sono nem o ritmo, tá? Então, aqui vai te ensinar a trabalhar o sono, vai te ajudar a trabalhar o ritmo, vai ajudar a trabalhar isso tudo, mesmo você sendo bipolar ou tendo depressão maior ou recorrente, tá? Então, pode ficar tranquilo que vai funcionar para vocês, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Ok, então. Então, era isso. A nossa jornada da estabilidade se encerra hoje, né? Estou muito feliz com. Sim, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí, né, na ativação comportamental. Vocês vão aprender muito. Vocês vão ver que vai ajudar. Se vocês aplicarem tudo que está lá, com certeza vocês vão sair da depressão, vocês vão melhorar o ritmo da vida de vocês. Mas tem que aplicar, né? Igual eu coloquei lá. É para quem não quer? Não. Quem não quer, quem quer milagre, quem não quer se movimentar, nem precisa comprar, tá? A gente quer pessoas que realmente estão dispostas a fazer a mudança, né? E eu sei que posso contar com muitos de vocês aqui que vocês querem a mudança também, tá? E eu, né, confio que vocês vão conseguir. Então, a semana, né, a jornada da estabilidade se encerra por aqui. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigada mesmo. E segunda-feira a gente está de volta, né, com as nossas aulas semanais, como de costume, às 19 horas.
Bom, beijo para vocês.